Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite. Hoje, 27 de maio de 2019, começando aí mais uma live, a live número 61, olha só. Chegamos à live número 61 e estou recebendo aqui já o Brinkman, o Léo lá de Goiânia, bem-vindo Léo, a Paty também aqui de São Paulo, boa noite pessoal, boa noite a todos. Me dá um sinal aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Hoje eu tô com o iPhone me focalizando aqui e o Mac me focalizando aqui para a gente poder fazer um teste aqui. Aqui aparece também a Miriam lá de fora, bem-vinda Miriam, Renata Marques também chegando, bem-vindas aí. Só me dá um sinal se o som tá bom, se a imagem tá boa. Serginho também, Busato lá de Floripa, maravilha, tudo aqui, legal Léo, a Karen também chegando agora. Legal pessoal, então vamos começar. Beleza Renata, valeu, obrigado aí, o som tá bom, maravilha. Então vamos começar a nossa live número 61, feliz por estar chegando nessa marca aí, bem legal. A live número 60 que aconteceu semana passada, todo mundo aí que entrou deve ter visto que ficou só 6 minutos no ar, em função do fato de eu ter feito a live através do Instagram de uma amiga que fez uma entrevista. Ela tem uma página do Instagram chamada Mamãe Tá Lendo, bem legal, e aí ela leu o modelo do pensador, achou bacana, aí fez um contato, a gente fez aquele bate-papo, e aí no Face deu um problema no meu computador e eu não consegui transmitir a live integral, mas ela vai me mandar o link tão logo esteja disponível, e tão logo ela me mande, eu vou publicar também lá no Face e depois vou divulgar para as pessoas aí para saberem que a live 60 vai estar no ar também, tá bom? Bom, quem já me conhece sabe que a ideia dessas lives é muito mais a gente juntos, né? É popularizar uma ideia de estar construindo um sistema interno baseado em grandeza e realização, através do qual a gente possa até obter, se for do desejo obviamente de cada um de nós, meu, de vocês e tal, construir um ambiente de riqueza e sucesso. Mas o que está mais em foco agora nessa conversa nossa, nessas lives, é exatamente a possibilidade de a gente criar um ambiente interno de grandeza e realização como causa, e a questão do sucesso e da riqueza ser um efeito disso, né? Eu falo isso porque todos os dias eu recebo mensagens, você também deve receber mensagens de pessoas querendo te fazer rico de uma hora para outra, te fazer uma pessoa de sucesso de uma hora para outra, e isso não acontece no meu ponto de vista. É um trabalho árduo, longo, que começa dentro para depois repercutir em riqueza e sucesso do lado de fora. Então esse é o motivo pelo qual essas lives começaram em 2017, em julho de 2017, e estamos aí já há quase 2 anos no ar fazendo esse tipo de trabalho. E hoje, o tema que eu sugeri aqui, que eu escolhi, é um tema denominado autovalorização, né? E por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema por vários motivos. Eu escolhi esse tema porque eu tenho conversado com muita gente nos trabalhos que eu realizo nas empresas às quais eu presto um serviço de consultoria na área de liderança, estratégia e gestão, e acabo por conversar com esses executivos, com essas executivas, e percebendo o quanto que há de espaço para que essa pessoa conheça-se um pouco mais, e ao conhecer-se um pouco mais, goste um pouco mais de si, e ao gostar um pouco mais de si, valorize-se um pouco mais. Eu espero que no decorrer da live eu possa dar alguns exemplos que ilustrem isso que eu estou conversando. E você também, por sua vez, pode colocar alguns exemplos, colocar alguns comentários que você julgue que façam sentido, para que a gente possa ilustrar essa nossa conversa, porque eu espero que ao final dessa live você saia daqui sabendo um pouco mais de si, principalmente aquilo que te faz melhor, aquilo que te torna virtuoso, aquele conjunto de elementos que está dentro de você, que podemos chamar de virtudes. Elementos os quais todos nós temos vários dentro de nós.
Claro, temos vícios também e conhecê-los é fundamental, até para que eu possa melhorá-los, para que eu possa aperfeiçoá-los e transformá-los na medida que eu vou viver na minha vida. Mas não tenho só vícios e também não tenho só virtudes. Mas é interessante como muitas pessoas conhecem muito mais os seus vícios do que as suas virtudes. E eu queria muito poder provocar uma conversa onde essa equação fosse um pouco alternada, tá? Bom, eu vou dar uma boa noite geral para todo mundo, quem está entrando também, quem vai entrar daqui a pouco, e a gente segue aqui em frente com a nossa conversa, né? Bom, eu quero começar fazendo um paralelo entre dois termos importantes, um que vigorou muito na era industrial e um que está vigorando muito agora. E eu vou fazer essa explicação com muito cuidado para que você possa me fazer perguntas. Vai ser muito legal se você me fizer muitas perguntas sobre esses temas aqui, até porque as perguntas é que vão dar uma dinâmica diferente a essa nossa live. Então, durante a era industrial, nós, seres humanos, valorizamos muito as instituições. Valorizamos a escola, valorizamos a família, a escola, a igreja, a empresa, as instituições às quais nós fazemos parte. Com a migração da era industrial para a era do conhecimento, e quem já esteve comigo sabe dessa distinção, a gente sai de um ambiente econômico de demanda maior do que oferta para um ambiente econômico de demanda muito menor do que oferta. Então, estabelece uma competição mais forte, estabelece-se uma necessidade de buscar resultados ao invés de apenas esforço em tarefa, e com isso os seres humanos começam a perder um pouco o respaldo que tinha das instituições cuidadoras desse ser humano, e começa esse ser humano a ter que fortalecer o indivíduo que ele é, aquele ser único e indivisível que o torna indivisível e que o torna indivíduo. Então veja, na era industrial as instituições eram muito fortes. A família dizia o que eu tinha que fazer, quem que eu tinha que me tornar, a escola dizia o que eu tinha que aprender, a igreja dizia em quem que eu tinha que acreditar, a sociedade dizia que tipo de ser humano eu deveria ser, as empresas diziam o que eu deveria fazer, e isso era muito forte, muito denso, porque havia uma ordem econômica, né, uma variável econômica maior que demonstrava que a demanda era maior do que a oferta. Isso dá para as empresas uma longevidade maior, uma estabilidade no fluxo de caixa, o que faz com que elas possam garantir o seu emprego, garantir a sua carreira, e com isso todas as outras instituições vão a cabo. A família garante o seu crescimento, por assim dizer, emocional, a escola garante o seu crescimento intelectual, a igreja em tese garantiria o seu desenvolvimento espiritual, a empresa o seu desenvolvimento intelectual e financeiro. Só que com a mudança da era industrial para a era do conhecimento e, portanto, com a demanda se tornando menor do que a oferta, se instalou um clima de competição e o mundo passou a ser um pouco mais temerário. O medo acabou ocupando o espaço da confiança. Então hoje há muitas pessoas com medo de não conseguirem ser felizes, de não conseguirem ganhar dinheiro, de não conseguirem pagar suas contas, de não conseguirem receber aquilo que a vida eventualmente possa lhes oferecer de benefícios, né? E aí nos sobra, ou na verdade nos é feito um convite, e esse convite não é formal, não nos chega por e-mail ou não nos chega por uma carta, mas nos chega por um chamado que é de valorizarmos o indivíduo que eu sou. Vou falar na primeira pessoa porque eu falo muito na primeira pessoa aqui nas nossas lives, e nesse momento a ideia é que você pense sobre você agora, tá? Autovalorização, valorizar-se a si mesmo. E é isso que eu acredito que o Nova Era está nos convidando, a nos fortalecermos como indivíduos para que sejamos melhores nas nossas relações. E nesse sentido há uma distinção a fazer, e eu comento isso muito com as pessoas que me conhecem mais de perto, que é uma distinção entre individualismo e individualidade.
E nisso eu coloco isso com muita clareza no livro Modelo do Pensador, que você deve já ter ouvido falar. A individualidade está ligado a uma construção de mim mesmo, na medida em que eu me torno mais maduro e mais apropriado de mim mesmo. Embora eu construa um eu melhor para ser melhor quando eu estou no nós, quando eu estou num relacionamento, seja ele qual for. E o individualismo é uma busca de saciar as carências que eu tenho, olhando só para mim, saciando minha sede de satisfação pessoal e dando margem e luz e voz ao egoísmo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um processo de construção da individualidade no intuito de você se construir como um ser pleno e esse ser pleno ser capaz de, conhecendo suas virtudes e seus vícios, poder ser a melhor pessoa que ele puder ser no momento que ele estiver sendo. Então, esse é o indivíduo que eu estou convidando você a refletir, a pensar e até a exercitar depois dessa live, depois desse nosso bate-papo. Então eu falei da questão dessa migração, né, da importância das instituições no passado e como que hoje o indivíduo tem uma importância maior. Se no passado a família decidia que comportamentos você deveria ter, hoje crianças já têm essa decisão com muito mais proeminência. Se no passado a igreja dizia quem você deveria acreditar, hoje é você quem escolhe o que vai acreditar, independente se tem igreja no meio ou não. Se antigamente as escolas diziam o que você tinha que aprender, ou o que eles iriam te ensinar, hoje é você quem busca essas informações e talvez até por meio de uma ou duas ou três escolas diferentes. Se antigamente eram as empresas que cuidavam da sua carreira, hoje a carreira é um ativo seu, pessoal, e que você pode cuidar, cuidando também de si nas dimensões física, emocional, intelectual e espiritual. Enfim, há uma responsabilidade que sempre foi minha, me foi meio que velada na era industrial e agora me passa a ser de novo da minha propriedade a responsabilidade de buscar a felicidade, de buscar meu equilíbrio, de buscar meu bem-estar, e eu acredito fortemente que isso é da minha responsabilidade, embora eu não tenha gestão sobre todos os elementos que podem contribuir positivo ou negativamente para isso. E eu quero deixar bem claro que, apesar de eu acreditar que 100% dos resultados que eu busco na minha vida são de minha responsabilidade, nada garante que eu vá atingir esses resultados. Então não tem ganho fácil, não tem conquista fácil, não tem uma vida fácil. Pelo contrário, há uma perspectiva da vida ser um pouco cada vez mais complexa, cada vez mais volátil, ambígua e imperfeita, na medida em que estejamos vivendo um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então isso é importante entender esse cenário externo cada vez mais complexo para que você possa construir um ser mais íntegro e integrado dentro de você para que você possa lidar com essas questões externas. Quem já esteve comigo aqui nas lives, quem já me conhece há bastante tempo, sabe que eu falo disso com muita frequência. E eu procuro não me tornar repetitivo, embora repetir isso é didático demais. Até para que isso faça parte do meu repertório, da minha autovisão de mim mesmo, diariamente e conscientemente, na medida que eu estou vivendo a vida todos os dias. E todos os dias tem milhões de estímulos afetando a minha percepção, a forma como eu percebo o mundo. Então, essa visão de instituições e indivíduo é um ponto muito importante. Essa questão relacionada à era industrial e era do conhecimento também é muito importante. E essa questão de perceber que antes as instituições eram quase que responsáveis por tudo na nossa vida e agora passa a responsabilidade a ser minha, isso também muda toda a ordem do jogo. E aí que começa um jogo importante de ser jogado, ou um aprendizado importante de ser aprendido, que é a questão do autoconhecimento. E por isso que eu achei relevante, em função do que aconteceu na semana passada, o que aconteceu nos lugares por onde eu tenho trafegado, como que é importante termos uma clareza muito grande de quem sou, do quanto eu me reconheço
do quanto eu me valorizo e do quanto eu percebo que eu já aprendi, do quanto eu tenho muito ainda que aprender, do quanto de virtudes eu tenho, de quantos vícios eu ainda tenho, e que não tem almoço grátis e não tem trabalho fácil. É muito importante essa visão para que eu possa então começar a colocar a disciplina e o esforço necessário para ter uma visão clara de mim mesmo. Então, vai ser importante, pessoal, falar de autovalorização, vai ser importante primeiro conceituar a palavra valor. Aí eu começo provocando vocês, né? Valor. O que é valor? Até coloquei aqui no feed do Face que está no laptop aqui, que é mais fácil de mexer, embora eu vá publicar depois o vídeo que está aqui no iPhone, porque eu acho que a imagem fica melhor. O que é valor para você? Como é que você conceituaria essa palavra? Eu vou esperar um pouquinho, ver se alguém responde, dizendo que valor é uma palavra muito dita ultimamente. Pessoas falam muito em viver pelos seus valores, pessoas falam muito em atender aos seus valores, mas poucas pessoas sabem quais são os seus valores, até porque poucas pessoas sabem conceituar a palavra valores. Não é uma palavra simples de conceituar, embora seja uma palavra muito presente no nosso cotidiano e muito presente principalmente nos grupos sociais, empresas, escolas, igrejas, e derivado dessa visão de valor, pessoas começam a falar dão continuidade a falar de princípios e propósito, uma palavra muito forte que está hoje nos grupos sociais dos quais nós fazemos parte, é propósito, sentido, significado à vida. Mas eu não vou entrar nisso, eu quero continuar no conceito de valor e queria saber se alguém se arriscaria a conceituar a palavra valor aqui nessa nossa live. Se ninguém se manifestar nos próximos segundos, eu vou ter que me manifestar para a gente não perder tempo com isso. Mas enquanto isso eu vou procurar criar um conceito na sua mente, né? Quando algo tem valor para você, esse algo se torna o que para você? Então, quando algo tem valor, algo ou alguém, vai. Opa, acho que eu vi algo ou alguém. Tem valor para você? Esse algo ou alguém se torna o que na sua vida? Olha só, a Simone, legal, a Simone, bem-vinda aí, bom ter você por aqui. Simone fala que valores são as principais motivações que norteiam minhas ações. Bacana, é um bom conceito. Mas olha só, Simone, vamos botar uma pimenta nesse angu. Tem pessoas que poderiam falar a mesma coisa sobre princípios, ou poderiam falar a mesma coisa sobre emoções. Eu conheço pessoas que falam, não, as emoções são as principais motivações que norteiam minhas ações. Ou princípios são as principais motivações que norteiam minhas ações. Ou seja, eu posso ter minhas ações norteadas por várias coisas, né? Por isso que eu provoco muito a ideia de criar um conceito que seja específico para valor. Então veja se faz sentido isso, Simone, e a Renata também fala, se torna minha prioridade. Tem algo importante nisso, Renata, que você fala, porque veja se faz sentido isso, pessoal. Valor é tudo aquilo que eu atribuo importância na minha vida. Então, se saúde é importante, então tem valor para mim. Se saúde não é importante, não tem tanto valor assim. Se honestidade é importante, tem valor para mim. Se não tem tanta importância, não tem valor para mim. Aí a Simone fala aqui, mas as ações são consequências, sentimentos e emoções, certo? Então, eu acredito, Simone, que as ações e os comportamentos, eles são consequências de um conjunto de elementos que envolvem emoções, crenças e valores. Quando não é organizar, mas quando eu harmonizo ou não harmonizo, mas quando eu junto elementos como emoções, crenças e valores,
o resultante disso, no meu ponto de vista, são os comportamentos. Aí a Renata fala, aquilo pelo qual eu luto, defendo, aprimoro, construído na minha vida. Então, Renata, aí já voltou para um conceito mais amplo demais. Eu posso lutar pelos meus bens, eu posso lutar pela minha família, eu posso lutar pela minha casa. Agora, se essas coisas têm importância, então elas têm valor para você. Então veja, de uma maneira bastante pragmática e eu procuro também dizer bastante precisa, valor é aquilo que tem importância para você e em dadas circunstâncias você saca com mais ou menos prioridade. Então esse é um conceito importante, muito importante. Então se, por exemplo, nesse momento, para eu ler de perto, esse óculos tem um valor tremendo, porque ele é muito importante para mim. Eu não consigo ler a essa distância sem esse óculos. Mas se eu tirar esse óculos, com o óculos eu leio, sem o óculos eu não consigo ler. Então ele passa a ser um valor importantíssimo nessa circunstância. E por que ele é importante? Porque ele me permite enxergar. Eu não estou preocupado com óculos, eu estou preocupado em ter acesso ao que as pessoas estão me dizendo. Esse é o principal valor, acesso à informação. Então tem um conceito de valor meio e valor fim. O óculos é o valor meio, acessar o que você está me dizendo é o valor fim. O óculos é um meio, o acesso é um valor fim. Se eu não tivesse óculos, o que teria importância? A distância. Se eu me aproximar um pouco mais, eu leio muito pior. Mas se eu me aproximar de uma certa medida, eu consigo ler. Então eu consigo ter acesso a você, de novo, sem o óculos. Então eu tenho opções. Então o valor é aquilo que tem importância para você. E dependendo da situação, ele tem mais prioridade. Na minha experiência pessoal, saúde é algo importante para mim. Mas quando eu tinha 20 anos de idade, era algo importante e com muito pouca prioridade. A prioridade subia quando eu ficava doente. Hoje, com 53, valor já tem uma importância muito grande. Então, saúde, quer dizer, saúde, trabalho, são dois valores importantes demais para mim. Espiritualidade é muito importante. Esses três governam minha vida. Eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando com esses valores, ou seja, tendo comportamentos que me fazem acessar esses valores. E esse comportamento é aquilo que a Simone mencionou, uma conjunção entre o que eu penso, minhas crenças, o que eu sinto, minhas emoções, e aquilo que eu dou importância e prioridade naquela circunstância. Isso tudo repercute nos meus comportamentos, tá? Agora, quando eu falo de... Bom, deixa eu ler o que o Altevi falou aqui. Valor é algo importante, algum motivo pelo qual me movo, porém pode variar de acordo com o meu momento. Exatamente, Altevi. Teu conceito é muito bom, faz total sentido. O Brickman fala que tem significado para mim, ok, embora um pouco mais aberto, mas tudo bem. A Nani fala aqui, oi Nani, legal, bom você estar aqui. Valor é uma bússola, como princípio é uma bússola, como propósito é uma bússola, e hierarquizamos de acordo com a importância e prioridades em cada momento. Legal isso, a hierarquia e a prioridade, mas também o conceito. O que é honestidade para você, o que é integridade para você, o que é reconhecimento, enfim, aqueles valores que você prioriza e que de certa maneira te governam. Eu quero convidar você a escrever esses valores. E se quiser compartilhar em algum momento comigo, fica à vontade, tá? Agora, eu estou construindo esse conceito para entrar no conceito de autovalorização. Ou seja, como é que alguém pode, se valor é aquilo que eu atribuo importância e prioridade, como é que eu posso me autovalorizar se eu não me dou a devida importância e se eu não me coloco na devida prioridade? De uma maneira que me permita construir e nutrir a minha individualidade sem ultrapassar a faixa que me torna individualista. Olha essa reflexão, galera. Isso é muito importante. A fronteira entre a individualidade e o individualismo é muito tênue. E se eu gostar muito de olhar para mim mesmo e sentir que tem um valor muito grande, capaz de olhar só para mim e não olhar para mais ninguém, aí eu cruzei a fronteira que me tira da individualidade e me leva para o individualismo. Aí é um perigo, porque aí a voz que clama é a voz do meu ego e não a voz da minha consciência. Então, a autovalorização está muito ligada
a capacidade de eu me colocar num lugar de devida importância, me colocar numa devida prioridade em alguma determinada circunstância. Isso pode ser numa relação de trabalho, numa relação amorosa, numa relação com filhos, numa relação com parentes, numa relação com amigos. E aí tem uma situação que eu ouvi durante a semana passada demais, e por isso também me chamou a atenção, e por isso eu escolhi esse tema, que várias pessoas a semana passada me chamou a atenção, mas isso acontece sempre, várias pessoas diziam para mim o seguinte: Luiz, eu não consigo dizer não para as pessoas. Eu fui fazer um treino no final de semana e a pessoa que me apoia no treino de corrida que eu faço me falou isso. A gente estava dando uma caminhada. Nossa, Luiz, é difícil falar não para as pessoas, né? Aí eu perguntei para ele, e eu faço esse exercício com todo mundo que me vem com essa afirmação, né? Eu não sei dizer não. Aliás, você conhece pessoas que dizem que não sabem dizer não? E aí eu perguntei para esse, vou chamar de meu técnico, vai? É o cara que me ajuda aí, o Sérgio, gente boníssimo, o cara que me ajuda a melhorar a minha performance na corrida. Eu perguntei para ele: mas Sérgio, peraí, quando alguém te pede alguma coisa e você não diz não para a pessoa, você diz o que para ela? Ele falou: digo sim. Mas você queria dizer o que para ela? Eu queria dizer não. Então, se você diz sim para ela, o que você diz para você? Aí ele parou, me olhou e falou: pô, eu digo não para mim e sim para o outro. Eu falei: então, nessa hora você está dizendo não. Você sabe dizer não, sim. Quer dizer, você sabe dizer não, mas você talvez não saiba dizer não para a pessoa para quem você gostaria de dizer não. Você diz não para você e sim para o outro. E aí eu começo essa reflexão nesse momento falando dessa questão da autovalorização. Será que dizer sim para o outro, querendo dizer não para o outro, e ao dizer sim para o outro eu digo não para mim, eu estou me autovalorizando? Será que eu estou sendo honesto comigo e honesto com o outro? Será que eu estou com medo de, ao dizer não para o outro, eu tenha medo do outro não gostar mais de mim, de eu não ser mais amado? E será que eu preciso do amor do outro quando eu não tenho nem o meu? E se eu não me amo, por que o outro me amaria? Olha quantas questões estão em xeque nesse processo de autovalorização, né? Quando eu olho a minha trajetória pessoal, e eu gosto de falar disso porque isso eu entendo bem, eu posso dizer, e quem me conhece mais de perto sabe disso, e agora no segundo semestre eu vou voltar com as turmas de Master em Desenvolvimento Humano e Organizacional, as formações em Coaching, Mentor e Counseling, que eu já ministrei aí em mais de 27 turmas. Eu falo muito sobre essas coisas, muito sobre essa questão do autoconhecimento, da autovalorização, porque no mundo em que as instituições perderam um pouco a sua força e os indivíduos passam a ter uma força maior, se eu não souber construir minha individualidade, eu vou me recolher no meu individualismo e vou pensar só em mim e naquilo que me interessa. E isso é egoísmo puro, e o mundo não vai ficar melhor dessa maneira. O mundo tenderá a ficar pior, não por causa das redes sociais, por causa das mídias sociais, por causa de nenhuma tecnologia, mas por causa das decisões que as pessoas estão tomando. A Ana fez um comentário aqui, interessante, que ele apareceu só no celular. Deixa eu ver se eu consigo ler, Ana. Em todas as circunstâncias, Luiz, o equilíbrio nisso é fundamental. Existem situações em que temos que dizer sim, mesmo querendo dizer não. Exemplo, ambiente corporativo. Bom, temos não, né? Você está falando de você. Eu estou entendendo que existem situações em que você acredita que você tem que dizer sim, mesmo você querendo dizer não. Opa, isso não é uma verdade para todo mundo. Essa talvez seja a sua grande verdade, que eu chamo de crença. É a sua crença. Eu trabalho no mundo corporativo, é claro que eu tenho um papel diferente e muitas vezes o meu trabalho é dizer não, mesmo no mundo corporativo. Muitas vezes o meu trabalho no relacionamento é dizer não. Com as minhas filhas é dizer não. E quanto mais fortalecida é a base, mais o não é honesto e representativo. Quando a base não é fortalecida, o não passa a fazer parte, e aí se a relação não está forte, ela se desfaz, ela acaba. E tudo bem, né? Se a relação não está forte, por que ela vai existir? Faz sentido isso, Ana?
Então, o que eu queria assim, muito te convidar a pensar é sobre essa questão. Quando você valoriza a si mesmo, ou seja, se coloca num lugar de importância e de prioridade na sua vida, desde coisas pequenas até coisas grandiosas, coisas pequenas do tipo, vou dar exemplos assim que para mim são muito contundentes, né? A Ana falou que não tenho dúvidas de que o meu também, principalmente porque formam pessoas. Ok, né? Não sei se faltou alguma coisa na frase, mas se você forma pessoas, né? E vejo aí um elemento grave nessa frase, porque formar pessoas é algo de grande responsabilidade. Eu me acho uma pessoa que participa da formação de outras pessoas, mas eu não trago para mim a responsabilidade de formar outras pessoas. Eu trago para mim uma responsabilidade de fazer parte do processo de formação delas. Em algumas delas com uma atitude e uma presença muito grande, como no caso das minhas filhas, como no caso dos meus clientes, de alguns alunos que eu tenho, né, de colaboradores com os quais eu já trabalhei, porque eu estou na vida das pessoas e nós estamos em constante formação, né? E aí o Anderson faz o seguinte comentário, deixa eu ver se eu consigo ler. Esse ponto de dizer sim e não e de como quando fazê-lo é essencial. Me recordo que antes de sair da área de RH escrevi um artigo intitulado Quando sim vira não. Julgo essencial desenvolver essa habilidade para dizer o sim e o não quando necessário. E a Paty fala o seguinte, a linha é tênue entre valorizar e ser egoísta. Faz sentido isso total. É a linha que eu falei, Paty, entre a individualidade e o individualismo, né? Trabalhar a individualidade é importante para que eu me torne um inteiro, um indivisível, com a devida importância, e quando eu estiver num relacionamento, seja ele de qual for, eu possa dar o meu melhor para aquele relacionamento. Agora, o individualista, ele não quer dar nada para o outro, o individualista, ele quer tomar do outro. O indivíduo que construiu sua individualidade, ele está pronto para compartilhar. O indivíduo que construiu apenas uma visão individualista de si mesmo, ele está pronto para tomar de alguém algo. Então essa linha é muito tênue e é importante que se tenha percepção sobre isso aí. A Nani faz um outro comentário e ele aparece aqui no laptop, que é o seguinte: é um ponto importantíssimo e não se consegue evoluir se esse ponto não for percebido ou vivido, mas uma vez vencido nunca mais somos os mesmos. Passamos a usar essa autoanálise e o dizer não em todas as decisões. Nani, ser nova por aqui, eu costumo muito pedir para as pessoas manifestarem as suas percepções da primeira pessoa, né? Quando você fala que nunca mais somos os mesmos, eu estou acreditando que você está falando de você, não de todos nós. E a Ana aparece aqui no telefone o seguinte, isso mesmo que você disse, Luiz, participo da formação, não sou responsável por ela, cada um é responsável por si. Esse é o ponto. Então veja, cada um é responsável por si e todos nós somos responsáveis por todos nós. Eu gosto dessa ideia. Eu sou responsável por mim, mas nada impede que você me ajude na minha responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas filhas, mas nada impede que elas me ajudem nisso também, até que elas se tornem interdependentes. Aí tem um conceito do contínuo da maturidade, né? Questão do dependente, codependente, independente, interdependente. Pessoas dependentes ou codependentes não têm essa visão de si própria com tanta robustez. A pessoa precisa passar pelo estágio da independência, onde ela se percebe capaz de subsistir, capaz de nutrir a si próprio, capaz de ser autossuficiente, mas não parar nesse estágio e seguir para o estágio acima, que é o da interdependência, onde ela pode então relacionar-se com o outro, doando e recebendo. Eu conheço pessoas, e infelizmente conheço muitas, que pararam na independência, ou seja, elas são autossuficientes, a vida dela é a dela, e só interessa o que ela pensa, o que ela quer e o que faz parte do ecossistema dela. Qualquer pessoa que queira entrar não vai ser bem-vindo e vai ser barrado na porta. Isso é a linha tênue entre o individualista e o indivíduo e a individualidade. Há uma importância você construir uma independência e para isso você trabalha muito eu, mas
esse estágio da independência, ele é um estágio de passagem e não um estágio de parada. Porque na hora que você para na independência, você acredita que não precisa de mais ninguém. E no mundo em sociedade, nós precisamos sim das pessoas. Eu posso até colocar, num certo sentido, que eu não preciso, mas que eu quero estar com elas. Mas lá pelas tantas, quando eu tiver 70, 80, 90 anos, eu vou começar a precisar de novo. Eu vou me tornar codependente de alguém, talvez dependente de alguém se eu não morrer antes. E não voltar para a condição de dependente e codependente. Faz sentido isso, pessoal? Então, entre lá os nossos 20 e poucos anos, os nossos 70 e 80 anos, que a gente vai viver muito bem até lá, nós passamos uma vida podendo nos construir como independentes para depois passar para a interdependência. E é nessa interdependência que eu posso me autovalorizar. É nessa interdependência que eu posso olhar para mim, que eu posso ver aquilo que é importante e prioritário em mim, conhecer minhas forças, conhecer minhas fraquezas, conhecer minhas virtudes e meus vícios, e com isso poder olhar no espelho e falar, cara, eu gosto de você, sabe? Eu gosto do que eu vejo, eu gosto daquilo que é bom, eu gosto também daquilo que não é bom, mas eu reconheço que não é bom e gosto que você trabalhe para melhorar isso, quando eu falo isso comigo no espelho, percebe? Então essa autovalorização é você se colocar num lugar onde você está pronto para viver ou compartilhar ou conviver com pessoas porque você quer e porque o outro quer. Mas se em algum momento esse relacionamento, que pode ser amoroso, pode ser comercial, de trabalho, pai e filho, seja o que for, se em algum momento nesse relacionamento a sua individualidade está sendo dragada, está sendo drenada e você não está sendo percebido como alguém importante nesse relacionamento, é importante sentar e conversar e falar, opa, calma aí, eu estou nisso também e é importante que assim como eu te vejo, você também me veja. É importante que eu me veja como eu, você se veja como você e que nós nos vejamos como nós. Isso vale para trabalho, vale para relacionamento amoroso, relacionamento com filhos. Eu conheço homens e mulheres, e eu conheço, e falaram disso para mim durante a semana passada toda, entre a live anterior e a de hoje, pessoas falando, nossa, eu dou tudo para o meu filho, ele não me reconhece. E eu pergunto, mas e você se reconhece? Você reconhece que você está dando tudo para ele, mesmo assim isso não está resolvendo de nada, ele não está aprendendo lição alguma, e você acredita que esse é o melhor caminho? Você está dando algo para o seu filho porque você quer ou porque você espera algo em troca? Que seja amor, carinho, dando a ele um brinquedo, dando a ele um videogame, dando a ele um celular. O que você quer em troca? E se você está dando algo, esperando algo em troca, você não está dando algo. Você está emprestando algo e você quer algo de volta. Então, pessoal, numa relação onde eu me valorizo, eu posso até estar numa relação que eu não espero nada em troca. Mas acredito eu que vai chegar uma hora que vai ficar muito desigual essa equação onde eu dou atenção, eu dou carinho, eu dou presença e não tenho isso em troca. Mas eu também não preciso dessa troca, mas eu também não quero viver essa relação onde só eu dou e o outro não dá nada. Onde só eu compartilho e o outro não compartilha nada. Então é hora de fazer uma escolha. Eu não quero mais ficar nisso. E eu conheço pessoas, e talvez você conheça pessoas que estão em relacionamentos onde ela não recebe nada, mas ela criou uma dependência emocional. Ela precisa estar ali. E quando ela precisa estar num relacionamento, seja de trabalho, de novo, seja com filhos, seja amoroso, seja o que for, quando ela precisa, ela depende. E se ela depende, ela não governa. E se ela não governa, ela não se autovaloriza. Faz sentido esse raciocínio, pessoal? Parece simplório, mas não é. É muito profundo essa história. Essa história de autovalorização começa com um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento começa com um processo de autoobservação. Você observar a si mesmo. E você observar o seguinte: que carinhos eu faço para mim mesmo? Eu faço comida para mim? Eu conheço pessoas que falam assim para mim: ah, cozinhar
eu não gosto de cozinhar para mim porque dá muito trabalho, eu gosto de cozinhar para os outros. Olha que frase impressionante essa, ou seja, eu me dou o direito de ter trabalho para os outros, mas eu não tenho trabalho para mim. Eu me dou o direito de comprar algo bacana para os outros, mas eu não me dou o direito de comprar algo para mim. Eu me dou o direito de dar uma atenção total para os outros, mas eu não me dou o direito de dar atenção total para mim em algum momento de introspecção, em algum momento de autoatenção, de autoobservação, onde eu compro uma comida gostosa, onde eu compro uma bebida que eu goste, onde eu compro uma música que eu goste, enfim, onde eu adquira algo que eu vou ter acesso e essa comida, essa bebida, essa roupa, seja o que for, vai me trazer conforto, vai me trazer carinho, vai me trazer alguma coisa. Então eu queria te perguntar, que pequenos gestos você vem fazendo para se autovalorizar? Que pequenos gestos você vem fazendo para se autorrecompensar? E na medida que você se autovalorize, se autorrecompense, você começa a nutrir por você um sentimento de amor, de aceitação, de auto-gostar. E se você gostar de você mesmo, você não precisará do amor do outro, mas vai ser muito legal o teu amor do outro. O amor do outro sendo o seu chefe, sendo o seu cliente, sendo o seu companheiro ou companheira, não importa. Mas não porque você precisa, mas porque você assim o quer. Percebe o lance? A Ana fala aqui, assim, extremamente profundo isso. E tinha me peguei fazendo isso, é do que percebi agora. Aninha, a frase não ficou muito boa, mas eu estou imaginando que é o seguinte, extremamente profundo isso. E tinha me pego fazendo isso e me percebi depois. Talvez tenha sido isso que você queira ter dito aí. Talvez você tenha começado a fazer pequenos gestos para si mesma e aí você se deu conta do quanto que você gosta de você mesmo. E essa questão de gostar de si não tem nada a ver com egoísmo, prepotência, arrogância, nada disso. É apenas um reconhecimento. Eu me reconheço. Eu conheço a mim próprio e me reconheço a cada dia. Eu sei das minhas virtudes um pouco mais a cada dia. Eu sei dos meus vícios um pouco mais a cada dia. Eu deveria ser a pessoa que melhor sabe falar de mim mesmo. Eu deveria ser capaz de, quando alguém me pergunta, Luiz, me fala das suas forças, eu sou capaz de falar várias delas. Luiz, me fala dos seus defeitos, eu sou capaz de falar vários deles. Por quê? Porque eu dou importância para mim e eu sou um material de estudo de mim mesmo. Se algo é importante para mim, eu quero saber mais sobre ele. Se um cliente é importante para mim, eu quero saber mais sobre ele. Minhas filhas são muito importantes para mim, eu quero saber cada vez mais sobre elas. Se eu sou importante para mim, eu quero saber cada vez mais sobre mim mesmo. Se Deus é importante, eu quero saber mais sobre Ele. Percebe? Se São Paulo é uma cidade importante, eu quero saber mais sobre São Paulo. Se cozinhar é importante, eu quero saber mais sobre cozinha. Se vinho é importante, eu quero saber mais sobre vinho. Percebe? Se correr é importante, eu quero saber mais sobre corrida. Se pedalar é importante, eu quero saber mais sobre bicicleta. Se você é importante para mim, eu vou querer saber mais de você. Agora eu te pergunto, você é importante para você? Quanto mais sobre você você sabe? Quanto de você dedica para saber mais e mais sobre você mesmo? Se você não sabe sobre você, me desculpa falar isso assim, mas me ouça com todo o amor do mundo. Se você não sabe sobre você, é porque você não se dá importância. E se você gasta mais tempo falando dos outros do que percebendo a si mesmo, é porque o outro tem mais importância, nem que seja para falar mal. E se você está preso ao teu passado, e eu fiz essa pergunta hoje no Instagram, né? Quanto o teu passado interfere na sua vida negativamente? Né? Eu lamento te informar, mas você está muito preocupado com você e com o que aconteceu no teu passado. E você não está preocupado com o que vai acontecer no teu futuro e com quem pode fazer parte dele. Então, pessoal, esse é um tema muito importante, né? A liderança começa na autoliderança, o amor começa no auto-amor, o conhecimento começa no autoconhecimento. Se eu não me autolidero, se eu não me auto-amo, se eu não me autoconheço, vai ser muito difícil eu liderar alguém, amar alguém ou conhecer alguém ou qualquer outra coisa que não seja eu. E, de novo, não é uma visão egoísta, é uma visão altruísta.
Para eu poder doar algo para alguém, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho para doar, porque se eu não souber, quando eu estiver doando, eu vou cobrar da pessoa, e eu não quero cobrar, eu, Luiz, não quero cobrar. Eu posso chegar a um ponto de falar, olha, eu acredito que eu já tenha dado tanto, tem algo em você que possa ser compartilhado? Se a pessoa falar, não tem, eu falei, tá tudo bem, então fica com o que eu doei e eu sigo o meu caminho, e você segue o seu, e tá tudo bem. Está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Agora, se eu estou dando algo para você, esperando algo em troca, isso não é doação. Isso é barganha, isso é troca, isso é escambo, seja o que for o nome que você vai dar. Mas não é uma coisa livre de expectativa de retorno. Então, vale a pena contratar no início isso, vale a pena combinar no início. O que eu estou dando e se eu estou esperando algo em troca, e se eu estou dando sem esperar nada em troca, está tudo certo. A Renata fez o seguinte comentário aqui, sobre a questão de não saber dizer não. Eu aprendi a dizer não quando aprendi a me dar importância devida. Isso me deu uma visibilidade muito boa, sobre também dar importância equilibrada ao outro. É isso aí, Renata, eu acho que isso aí faz um total sentido, sabe? E se uma pessoa tem uma meta muito clara, um objetivo muito claro, seja o que for, fazer uma maratona, fazer um MBA, aprender inglês, fazer uma viagem internacional, ela vai ter que falar vários nãos na sua trajetória. Não para uma blusa nova, não para um sapato novo, não para alguém que vai pedir algum dinheiro emprestado, não para uma comida que ela quer comer, mas ela quer emagrecer. O dizer não é parte integrante de um processo de fazer escolhas. O dizer não é parte integrante de um processo de tomar decisões. Quando você diz não, sim para algumas coisas, você está dizendo não para outras. Então não tem nada de errado em dizer não. A questão é desenvolver a habilidade de dizer não para a pessoa certa no momento certo. Às vezes eu digo não para mim, às vezes eu digo não para o outro. E isso faz parte, né? Isso faz total parte do processo de autoconhecimento, de autoaprendizado. Então eu queria muito que nessa conversa nossa ficasse essa questão do autoconhecimento, que começa com o processo de autoobservação. Quanto tempo do seu dia você para perceber a si mesmo? Perceber como é que você respira, perceber como é que você se movimenta, perceber como é que você anda, perceber como é que você veste, como é que você percebe as coisas ao teu redor. Canalizar todos os seus sentidos para perceber a si mesmo, sabe? De tal sorte que você vai cada vez mais percebendo a si mesmo, conhecendo tanto a ponto de você não ter mais tempo de falar mal do outro, de falar mal de terceiros, de falar de qualquer outra pessoa, a não ser que seja o bem. Porque na hora que você começa a se perceber e ver que você tem tantas virtudes, você começa a limpar um filtro, uma lente que você usa para olhar o outro. E aí fica claro que você olha no outro aquilo que tem em você, né? Se você só tem em você coisas ruins, você vai olhar no outro que é ruim. Mas se você tem em você coisas boas, você vai olhar no outro que é bom, né? O que é virtuoso, o que é qualidade, não só vícios, né? Então eu queria muito te perguntar isso. Quanto tempo você gasta do teu dia para se auto-perceber? Quantos cafés você toma com você mesmo? Se a Nani estiver ainda aí, ela vai curtir essa observação, né? Quantas vezes você parou num dia, né? Eu tenho uma conhecida que eu falei muito isso para ela. Cara, para um momento na hora do teu almoço e almoça você com você mesmo. Não almoça você com a tua agenda, com os teus compromissos, com a próxima reunião. Almoça com você, depois toma um café com você, depois come um brigadeiro com você, depois dá uma caminhada do quarteirão da tua empresa com você, esteja com você, percebe? Porque quando você mais começa a aguçar o teu olhar para você, você começa a olhar o outro e você vai ver que o outro quer as mesmas coisas que você, mas você conhece tanto o que você quer que você identifica o que o outro quer também. E não dá para cobrar do outro que ele enxergue a você como você enxerga o outro, porque ele não treinou esse olhar. O olhar que ele tem para ele é um olhar egoísta e não um olhar altruísta, é um olhar individualista e não um olhar de formação do indivíduo. Porque ele está preocupado com o passado dele, com a vítima que ele se tornou, com a história que ele tem, e para ele só a história dele interessa, e a história dele é a mais importante, nenhuma outra história interessa. E é uma pena, eu conheço muitas pessoas assim, e realmente te digo, é uma pena
quando a pessoa se coloca no lugar da vítima, só a história dela interessa e nenhuma outra história faz sentido. Então eu queria te convidar a fazer essa reflexão. Olha só que horas são, hein? São 8h50, olha só como é que passou rápido essa live. 8h50, e queria te convidar nessa semana, né, que começa hoje, perceba-se mais, observe-se mais, procure guardar pequenos momentos em que você possa perceber como é que você sente o gosto de uma comida, como é que você percebe o gosto de uma bebida, como é que você reage a determinada situação, como é que você enxerga o mundo, que significado você dá para as coisas. Começa a se auto-observar. E se você tiver disposição, começa a notar o que você está observando sobre você mesmo. Começa a notar o que você entende que é uma virtude, começa a notar o que você entende que é um vício, começa a notar o que você acha que é uma qualidade ou um defeito, e começa a perceber se é uma qualidade. Ao reconhecer essa qualidade, o que você pode dar para você de recompensa, de reconhecimento de você para você mesmo. Veja que não preciso de reconhecimento de ninguém, eu posso me reconhecer. É claro que eu vou adorar o reconhecimento seu, mas eu não vou precisar dele, eu não quero me colocar numa posição de precisar desse reconhecimento. Tem pessoas nas empresas que precisam do feedback do chefe. E de fato ela não precisa, ela acredita que precisa, porque ela não tem o feedback dela mesma. Então comece a se auto-perceber e comece a listando as suas virtudes, a se auto-reconhecer. E reconhecendo e percebendo os seus vícios e defeitos, comece a promover ações de correção para isso. Como é que eu posso corrigir o meu egoísmo? Como é que eu posso corrigir um momento em que eu grito com alguém? Como é que eu posso corrigir um pensamento mesquinho? Como é que eu posso corrigir um lado sombra meu? E na hora que eu evidencio o meu lado sombra e proponho uma correção para mim mesmo, galera, acredita em mim, é hora que você pode se transformar. É hora que você pode se tornar uma pessoa diferente da qual você se tornou. E isso é um processo contínuo, que eu acredito que só vai terminar quando eu morrer. Ou quando eu perder um pouco da minha consciência. Talvez eu viva mais tempo do que eu gostaria em termos de consciência, e eu perca a capacidade de me perceber, de ter consciência de mim mesmo. Aí eu praticamente já morri, né? Quando eu morro intelectualmente, quando eu morro cognitivamente, quando eu morro no nível da minha consciência, eu já estou morto praticamente para todo o resto. Eu respiro, consumo oxigênio, consumo alimento e tal, mas já não tenho mais consciência, já não tenho interação plena com o ambiente ao qual eu faço parte, o que está ao meu redor. Então fica o convite para você se auto-perceber essa semana, para você se auto-observar, para você se autoconhecer, e nesse autoconhecimento você distinguir o que é virtudes, quais são suas virtudes, quais são os seus defeitos. Propõe a você mesmo um compromisso de mudar esses defeitos, de melhorar esses vícios, e não digo ser pleno de virtude, porque nós somos humanos e teremos sempre virtudes e vícios, mas nada impede que eu alimente cada vez mais as virtudes e fique mais alerta aos meus vícios. Mas eles vão estar lá. Minha luz está presente, minha sombra está presente. A questão é a quem eu vou colocar mais foco, na minha luz ou na minha sombra. Tá bom? Bom, pessoal, são 8h55. Eu vou com isso começando a me despedir de vocês. Opa, tem uma amiga aqui muito querida lá do Sul, a Catarina. Bem-vinda, Catarina, que fala o seguinte: a partir do momento em que eu vou ler na primeira pessoa, a Catarina está chegando por agora, mas ela vai saber, ela aprende rápido. Ela está falando dela e não de nós. Então, a partir do momento que me amo, sou capaz de amar o outro. Amar significa viver a vida e mudá-la como mudo o meu paladar, vivendo cada vez mais feliz. Eu acho que faz total sentido, e cada um vai construir o seu conceito de amor próprio, de amor de si mesmo, que não tem nada a ver com orgulho, aquele orgulho que eu não preciso levar desaforo para casa. Às vezes é importante ouvir do outro o que ele acha a meu respeito, e eu vou tomar uma decisão do que eu vou fazer com isso. A Ana fala aqui: muito bom, será muito interessante, tenho certeza. Então, faz esse exercício, Aninha, faz esse exercício, pessoal, e se quiserem compartilhar durante a semana, sabe como me encontrar, tá bom?
Bom, fica ligado, semana que vem tem uma live nova, dia 3 de junho, live número 62. Segundo semestre tem um Master em Desenvolvimento Humano em São Paulo. Catarina foi minha aluna nesse tema. Legal saber disso, então quem tiver interessado em saber mais sobre essa formação, me escreve, que eu passo as informações. A gente está preparando um material bem legal para informar sobre isso. Vão ser turmas de 20 alunos só. São 2 turmas esse ano e ano que vem a gente quer voltar com isso, com tudo, com força total. O Anderson fala o seguinte: realmente é essencial demorar-me em conhecer-me cada vez mais. É isso aí, Anderson. E como você conhece o tema, é bem legal lembrar da figura de Cristo, né? Quando ele se retirava lá para o Monte das Oliveiras para orar e pedir e se encontrar lá com o Pai. Naquele momento ele está olhando para si, na figura do Pai, e ele então olha para si para poder, quando desce do Monte das Oliveiras, dar o homem que ele foi para todo mundo, né? Isso é muito emocionante para mim. E a Verônica fala o seguinte: obrigado pelos insights, ganha a semana, vou colocar em prática. Boa semana. Legal, Verônica, fico feliz com isso também, tá? Então, galera, vamos com tudo, boa jornada, força sempre, obrigado pela presença de todo mundo, e dia 3 tem mais, tá bom? Beijo a todos e até mais. Boa semana. Tchau.